Então, aproveite o máximo que puder, conheça pessoas, ouça as cartas, mesmo que não seja a sua carta, mas toda carta, preste atenção no que eu vou falar, depois podem me dizer, toda carta tem uma frase, um trecho, que é para mim. É para mim. Chama-se mensagem a Garcia, né? Foi para mim aquela mensagem ali. Mas não era meu parente, mas foi. Porque a ideia é consolar. A proposta é consolar. Ok? Então, a partir de agora, vamos juntos, nesses poucos minutos à frente, estudarmos um pouco acerca dessa doutrina, desse manancial de luz. O estudo de hoje está versado no livro Céu e o Inferno. Quem conhece esse livro? Levante o braço. A maioria não conhece, né? O livro Céu e Inferno. Então eu vou apresentar aqui. É esse livro aqui. Esse livro faz parte dos 5 livros que compõem as obras basilares da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos, mas veio esse pedagogo e codificou, fez um trabalho árduo. Então esse é o 4º livro da codificação. E como o nome está dizendo, céu e inferno são os nossos estados de alma. Tem dia que a gente está no céu, mas tem dia que a gente não está no céu. Sim ou não? Sim. E esse livro vem nos explicar, através daqueles que já atravessaram o portal da imortalidade, ou seja, desencarnaram, vem contar o céu e o inferno deles, que eles viveram após deixar a embalagem Tetra Pak aqui. Um dia vamos ter que deixar. Ou alguém duvida que não? Eu acho que ninguém duvida. Mas aí é um tema que às vezes as pessoas falam assim, eu não quero falar desse tema. E eu fui convidado hoje para falar desse tema e vou precisar da ajuda de vocês. Porque tem uma pergunta que está no ar, que me fizeram, e que eu estou pesquisando para responder. Eu estou olhando para ela, porque a pergunta foi ela quem fez. Aí disse, vamos estudar essa pergunta. A pergunta é a seguinte: o que nos tornamos quando deixamos a Terra? Vou repetir para vocês degustarem a pergunta e me ajudarem. O que nos tornamos quando deixamos a Terra? Alguém tem um palpite? Pode falar. Não, né? Aliás, tem, né? Todo mundo tem um palpite, sim. Todo mundo tem uma ideia. É que não quer dizer com medo, né? Com medo, porque às vezes fala assim, olha, esse assunto aqui agora não, viu? Não quero falar desse assunto aqui. A gente posterga, né? Posterga. Engraçado. E hoje nós estamos aqui juntos, na esperança de que um ente querido venha nos falar. Mas se ele vem nos falar, é porque ele vive. Em outro plano? É porque ele pensa. Então tem muitas respostas para essa pergunta. Uma das respostas é, nos tornamos nada. Tem pessoas que dizem nada. Morreu, acabou. Morreu, acabou. É uma resposta, tem que ser respeitada. Porque cada um de nós temos um tempo de conhecimento, de ideias sobre a vida. Tem que ser respeitado esse tempo. Não é porque eu sou espírita que eu vou bater no peito. Não, você não sabe de nada, você pensa que é assim. Calma. Em que condição ele foi criado? Em que meio ele ouviu falar? Em que sociedade? Em que família? Tem pessoas que dizem assim, nos tornamos mortos. Verdade. Mortos do ponto de vista
físico, corporal. Nos tornamos almas. E aí tem aquela coisa da alma penada que desde criança a gente escuta falar, né? Existe a alma penada? Do ponto de vista etiológico, pena? Não. Existe a alma em sofrimento. Existe os seres encarnados em sofrimento. Existem as almas felizes, apaziguadas. Nos tornamos espíritos. Espíritos nós já somos, encarnados em um corpo. E quando desencarnamos? Espíritos desencarnados. Certo? Aí vem o seguinte questionamento que a gente precisa fazer: morrer é a mesma coisa que desencarnar? O que vocês acham? Eu vi sim ou vi não? Sim. Morrer é a mesma coisa que desencarnar? Quando você, às vezes, você reconhece o espírito quando ele fala assim, ó: ah, você lembra do João? Sim, lembro. Desencarnou há 15 dias. Aí você fala, como? O que é isso? Morreu. Ah, sim. O espírita, ele tem essa palavra desencarnar. Deixar. Deixou a carne. Desencarnou. Muitas pessoas morrem, mas não desencarnam. Muitas pessoas morrem, mas não desencarnam. Como assim, Carlos? Continuam abraçadas, apegadas, presas aos bens materiais, presas às pessoas, presas à casa, presa. Ela morreu, mas não desencarnou. Por isso que tem uma frase bem interessante que diz assim: morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Morrer é algo fisiológico, tronco cerebral, a parte neurológica, a nóxia cerebral, morreu. E esse espírito desencarnou? Eis a pergunta. E o que eu acho? O que ajuda? O que vai nos ajudar a desencarnar? A nossa consciência, o bem que nós fazemos, a vida que levamos. Isso vai nos ajudar muito a desencarnar. A morrer é fisiológico, todos nós vamos. A desencarnar, vamos trabalhar para desencarnar bem. Eu tenho uma história para contar bem rápida, de um senhor que eu conheci na minha adolescência, da qual eu trago dentro do meu pensamento, sempre que eu estou em prece, espírita, velhinho. O nome dele era Tenente Moacir. Uma figura muito carinhosa, muito sábia. E ele desencarnou bem idoso mesmo, sabe? Deitadinho na cama dele. E chegou um amigo dele, perguntou para ele: e aí, Moacir, como você está? Eu estou bem, já estou com o passaporte aqui no bolso. E começou a cantar. Cantou e desencarnou. E alou e voou como um pássaro que abriu a gaiola do corpo e seguiu. Então, para mim, esse é o olhar do desencarnar. E que nós possamos, todos nós aqui, exercitar essa possibilidade leve de desencarnar, né? E o contrário, às vezes nós temos um ente tão amado, mas que está no hospital em sofrimento grandioso, meses de sofrimento, passando dores, medicações, hemodiálise, e a gente fica rezando para ele não morrer, pedindo para ele ficar ali naquela cama, sofrendo, e que se na verdade a gente perguntasse a ele, e ele pudesse responder: meu irmão,
Você gostaria de desencarnar e seguir? Tudo tem o seu momento. Se fosse a gente, então nesse momento a gente tem que orar para pedir a Deus que seja feita a sua vontade na sua hora, no seu momento, e não o apego que vai gerar mais sofrimento, e ter o conforto de que fez o melhor por ele. Ok? Vamos seguir em frente então. Aí vem aquela questão que eu já escutei em vários locais espíritas, uma pergunta que diz assim: morrer dói? Morrer dói? Aí a resposta: não sei, porque eu nunca morri. Já morreu sim, várias vezes, mas como o Joelso falou, morrer é como dormir. Todas as noites nós morremos. Ei, não vão ficar aqui acordados hoje à noite, porque eu disse isso, tá certo? Durmam tranquilos, é só um exercício. Eu, pelo menos, eu gosto muito de dormir. Então, morremos todas as noites, ao dormir, né? Depois voltamos para o corpo. Vai ter um dia que a gente não vai voltar. Não se assuste, não vamos nos assustar. Então, meus irmãos, dentro desse processo, voltando à pergunta, o que nos tornamos quando deixamos a terra? Naquela resposta que fala assim: nos tornamos nada. Que tem pessoas no mundo que dizem assim: nós precisamos curtir muito, porque depois que acaba não tem mais nada e a vida é uma só. Quem ouviu já essa frase em algum momento da vida? Principalmente quando a gente está na juventude, cheio de gás, cheio de ideias, cheio de vontade, né? Só não tem dinheiro, mas ideia, vontade. Ah, eu vou aqui me esbagaçar aqui no Fortal, porque a vida é uma só. Vai que o ano que vem eu não estou aqui, né? Olha que pode até estar lá, não no corpo, né? Ajudando os outros. Faça isso não, meu irmão, que eu fiz, olha o que aconteceu. Então é a ideia do niilismo. Já ouviram falar no niilismo? Niilismo é uma corrente que diz assim: tudo caminha para o nada. Nada. É o vácuo, é o nada. Não é nem o vácuo, porque o vácuo hoje os cientistas já provaram que é alguma coisa. Mas a pessoa niilista diz assim: não tem mais nada, amigão. Baixou ali, a sepultura acabou. Esquece. Aí tem uns que falam assim, ó: curtiu a vida toda. Esse aqui era um cara bom. Até o último dia, curtiu a vida. Acabou. Se não tivesse curtido, estava arrependido. Será? Esse olhar é um olhar muito imediatista, né? Imediatista é quando a gente olha de uma forma mais ampla a vida, tá certo? Ter uma vida prazerosa, ter uma vida boa, ter uma vida alegre, ter uma vida feliz, ter uma vida de aproveitamento, não quer dizer uma vida de desgaste, de niilismo. E o niilismo é uma ideia que rompe os verdadeiros laços de fraternidade e de solidariedade, sabia? Quem é niilista não é solidário, não é fraterno. Vai ser fraterno para quê? Se tudo vai se acabar. É só a gente fazer um exercício aqui conosco, e vou fazer um exercício, vai demorar 5 minutos esse exercício, só para a gente sentir o que é o pensamento niilista. Imagine que nesse momento aqui, chegou a seguinte notícia: todos os presentes nesse salão terão que ficar aqui e terão apenas 7 dias de vida. Temos 2 banheiros, temos uma sala com alimentação restrita, temos água e poderemos nos abrigar aqui no salão durante 7 dias, e após esses 7 dias todos irão morrer. Se isso fosse verdade, já estava todo mundo aqui em pé na porta querendo fugir, mas não pode fugir, não tem como, certo? Então imagine as primeiras 2 horas, já começava a confusão.
Na hora da comida é racionada, mas ia ter gente que ia dizer, não, eu vou morrer mesmo, eu quero comer mais. Eu quero beber mais. Eu quero dormir no melhor local. E aí certamente iríamos ter situações conflitantes, ou não? Em 2 dias eu nem sei como é que estaria. Haja briga. Significa dizer que nessa ideia nihilista, a fraternidade, vai por água abaixo. A solidariedade provavelmente se acabaria muito rapidamente. No 3º dia, a comida racionada e a água também estaríamos em uma situação muito difícil. Mas deixa que no auge da confusão vem a seguinte resposta: foi revogada, não vão mais morrer daqui a 7 dias, estão todos liberados. Aí eu queria ver a cara da gente olhando um para o outro depois da briga por comida, depois da briga por um local para dormir, por água, pedindo desculpa, chorando. Eu fiz isso que eu ia morrer mesmo com fome, eu não queria morrer com fome. Então essa ideia do nada, ela nos leva justamente para ir em confronto com o iceberg do nada, o iceberg do vazio. Eu fiz esse exercício só para a gente entender que essa proposta, ela não tem fundamento do ponto de vista humano, social, sociológico. Vocês perceberam? Então a ideia nihilista, ela está ultrapassada. Mas ainda tem pessoas com esse pensamento? Claro que tem. Óbvio que tem. E aí, vão mudar? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia eles cruzam com vocês e vocês contam essa história para eles repensam e tem uma outra proposta, né? E aí, meus amigos, o Livro dos Espíritos vem uma pergunta, que é a pergunta 621, que faz com que todos nós tenhamos dentro de nós algo que é gravado a laser. Olha que legal, é gravado a laser. A pergunta é: aonde está gravado as leis de Deus? A lei de Deus está gravada em você, está em mim, na consciência, e está gravado a laser. Já viu aquela gravação a laser? Não tem quem tire? Não tem quem tire, está lá. Pode ser que eu não despertei para essa lei, mas que está gravada está a lei de Deus. E é por isso que às vezes, quando a gente transgride de alguma forma a lei de Deus, uma luz vermelha acende, dependendo do tamanho da transgressão. Essa luz vermelha é a consciência, e ela não para de acender até a gente resolver o problema, até a gente tomar consciência que precisa resolver o problema. Ela é de bateria de lítio, não acaba. Então, quando a gente transgride a lei de Deus, eu estou falando alguma besteira ou vocês já sentiram essa lâmpada piscando dentro de vocês? Porque eu já senti e sinto. A gente pode até botar um pano em cima. Vou botar aqui um pano, mas ela não para de piscar. O pano fica piscando. Pode até querer se enganar, mas a gente não consegue enganar a nós mesmos. Por isso que existem tantas complicações simples de serem resolvidas quando a gente se curva, errei, pisei na bola, transgredi, vou me corrigir, vou pedir desculpas, vou voltar atrás, vou dizer para aquela pessoa que a prejudiquei, mas que não era a minha intenção. Aí a gente se alivia, a gente tira o peso dentro do coração. Quantas cartas nós escutamos aqui dos nossos entes queridos nos pedindo desculpa. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. E a mãe escuta essa carta e
10 anos de psicoterapia. O resto da vida. De paz. Então, é dentro desse contexto que a gente, cada momento, tem que pensar: o que nos tornamos quando deixamos a terra? Sempre pensar: o que eu vou me tornar quando deixar a terra? Porque hora e dia já tem. Pode até ser que o divino provedor nos dê algum tipo de moratória, mais um dia, mais um ano, mais uns meses. Mas dia e hora todos nós já temos. Então, o que nos tornaremos quando deixarmos a terra? Dito isso, veio uma história de São Francisco. São Francisco de Assis estava a capinar lá no seu convento, feliz da vida, tranquilo, capinando, e veio o Frei Leão e fez a seguinte pergunta: meu pai, posso lhe fazer uma pergunta? E ele disse: claro, meu filho, faça a pergunta que você quiser. Se o senhor soubesse que fosse morrer daqui a meia hora, o que é que o senhor faria? Ele placidamente, calmamente respondeu: continuaria capinando, continuaria fazendo o meu serviço, porque uma alma como São Francisco já tinha certeza do que se tornaria quando deixasse a terra. Se ele não tivesse a certeza, ele ia abandonar ali a enxada, ia olhar, ia no convento, ia tomar todos os vinhos, ia comer, enfim, ia fazer as coisas que às vezes a gente pensa em fazer, que é justamente o pensamento do nada. Vou morrer daqui a meia hora, né? Quantas pessoas têm um diagnóstico que vai ter um tempo de vida de 2 meses, e nesses 2 meses se cuida muito mais, e é esses 2 meses que se cuida muito mais que dá para ela a moratória de 3, a moratória de 4. E quantos exemplos nós temos de pessoas que tinham 2 meses e estão contando a história porque mudaram o paradigma do pensamento, das ideias, das atitudes. Abraçaram mais, beijaram mais, perdoaram mais, ficaram mais leves. E aí tinham uma doença, mas não eram doentes. Ter a doença é uma coisa, estar doente é outra. É nessa proposta que a doutrina espírita, que chegou ao mundo em 1857 pelo pedagogo Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido por Allan Kardec, a doutrina, novamente, que é dos espíritos, as almas dos céus, comandada pelo Espírito de verdade, veio à terra trazer o Cristo redivivo, Jesus redivivo, com a nova proposta, a proposta do amor, como ele prometera: eu me vou, mas lhes enviarei o Consolador prometido. É por isso que, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, a doutrina espírita é também chamada de o Consolador. É a doutrina que consola. Mas Carlos, consola por quê? Consola porque fala do Jesus redivivo, fala da imortalidade da alma. Gente, falar da imortalidade da alma, quando a gente entende isso dentro do peito, da alma e da consciência, a gente passa a ter a certeza de que os nossos entes queridos vivem, amam, abraçam, beijam e escrevem. Utilizam de um psiquismo, de um médium, e desse psiquismo sai o pensamento deles. Quantos nos dizem: essa carta foi escrita a 2 mãos, a do neto e a do avô. Olha que lindo, uma mão sobre a outra, para levar até a mãe o consolo de que ela tanto precisa. A doutrina espírita vem nos falar da reencarnação, do berço ao túmulo.
uma existência. Do túmulo ao berço, outra existência. E nessa roda estamos indo e estamos vindo. Estamos indo e estamos vindo. Ora como pai, ora como filho, ora como esposo, ora como desafeto, ora como afeto. A engenharia divina, se é que eu posso dar esse nome, a engenharia divina não erra nunca, 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 nunca. Por mais que eu possa dizer que ela erra em algum momento na minha vida, o erro é do meu pensamento e não da engenharia divina. Ela jamais erra. O filho difícil não está na nossa casa por acaso. Não é por acaso. O neto amoroso que cuida do avô não está por acaso. A esposa, o marido, a engenharia divina é perfeita. Perfeita. A gente é que não consegue ainda, pela nossa pequenez do pensamento, ver isso aí. Mas quando a gente olha com outro olhar, tudo fica diferente. Por isso que diz, cada um aqui deve ter um ponto de vista, né, de alguma coisa. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu olho de um lado, você olha do outro. E a gente tem que respeitar. Sem agressão, mas tem que respeitar. Vem nos falar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma sanção, não é uma sanção, é uma possibilidade que é como se fosse um cheque em branco. Cheque em branco. Assinado. Você é que bota o valor do teu livre-arbítrio. Agora, detalhe, dependendo do valor, ele vai ser depositado na tua conta. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é isso aí. Eu posso tudo, nem tudo me convém, nem tudo nos convém, mas nós podemos tudo. E para finalizar, a que eu gosto mais, veio a doutrina espírita e matou a morte. Ela já deu mais 30 minutos. Mas aí ela reduziu 25. Matou a morte. Matou a morte dizendo que nós somos os herdeiros do túmulo vazio. Gente, para analisar e internalizar essa frase. Nós somos os herdeiros dos túmulos vazios. É forte, não é isso? Quando a gente pensa no túmulo, que ali está um ente querido, ele não está lá. Respeitosamente, com muito carinho e amor, ali está os seus despojos carnais. Ele não. Por isso que somos os herdeiros de um túmulo vazio. Porque o túmulo está vazio. Mas quem criou essa ideia de túmulo vazio? Vocês sabem? Não? Jesus. Jesus. E aí, para finalizar, eu vou pedir licença a vocês para ler 3 páginas, 3, tá bom? 3. Deste livro aqui maravilhoso, Até o Fim dos Tempos, do Espírito Amélia Rodrigues. É um livro realmente maravilhoso. E o último capítulo são 3 páginas. A Simone disse que já pode ler, eu vou começar logo. O texto é assim, o título: E para todo sempre. Permaneciam as densas trevas, embrulhando em tecido espesso de medo e desespero as mentes e os corações aturdidos. A tragédia do Gólgota tomara-os de surpresa, não obstante soubesse, desde há muito, que ocorreria assim ou de forma equivalente. Está se falando da crucificação. Ele a anunciara várias vezes, mas não a levaram em conta, acharam que não ia acontecer. Com o significado profundo que merecia, já que se manifestaria de maneira brutal. Semelhou-se a uma grande tempestade sem aviso prévio, que os assustou, impelindo-os à fuga.
Como pudera aquele povo transformar-se num salto? Em uma semana, Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Na outra semana, a sórdida alucinação no pretório, que culminou na cruz. Como aquela gente preferira Barrabás, o malfeitor, a Jesus, o pacificador. Incapaz de assimilar as ocorrências em relâmpagos voluptuosos, com raios devastadores, encontravam-se reunidos a portas trancadas os discípulos, apavorados ante a possibilidade de serem trucidados por parte dos fariseus hediondos. A notícia chegou-lhes como uma onda cantada ao longe, quase real. Eu ouvi, declarou, esfogueada e ofegante, Maria de Madalena. Eis um dos grandes tabus dessa história. Uma mulher viu Jesus pela primeira vez. Não foi um discípulo. Isso aí gerou muita polêmica, mas eu achei lindo, maravilhoso. Ao retornar do sepulcro, cedido por José de Arimateia, para onde fora, a fim de embalsamá-lo, herdeiros do túmulo vazio. Nesse momento, o túmulo já estava vazio. As palavras atropelavam-se e ela irradiava estranha luz. Ela quem? Maria de Madalena. Mas eles, os discípulos, que o viram morrer e ser sepultado, não podiam crer naquela impossível informação. Haviam-no acompanhado por longos dias de convivência, mas não esperavam aquele desfecho, a cruz e aquele resultado, a morte. Ao primeiro impulso de esperança, logo uma nova crença. Vou pular aqui algumas partes para a gente não se alongar. Logo após o primeiro dia da semana, enquanto 10 deles estavam reunidos a portas fechadas, ainda com medo dos fariseus, a surpresa do acontecimento inusitado, a alegria em comum, o retorno aos tempos primeiros, o esquecimento das dores. A paz esteja convosco. Por que duvidastes? Eu não vos disse que volveria ao terceiro dia? Exultai e porfiai pelos caminhos da esperança em uma boa nova sem fim. Quando Tomé, também chamado de Dídimo, que não estava presente, retornou e foi informado, recalcitrou. Não posso crer. Delirais. Somente acreditarei se colocar as minhas mãos nas suas chagas, o meu dedo na lancetada no peito dada pelo centurião Longinos. E ele os abandonou. Muito bem. Então Jesus aparece e diz: vinde, Tomé, e tocai. E Tomé disse: creio, eu agora creio. Perdoai a minha incredulidade. E respondeu Jesus: bem-aventurados, porém, aquele que não viu e creu. Bem-aventurado nós que não estamos vendo aqui os nossos entes amados a escrever, mas que sabemos que eles estão aqui a escrever. Muito bem. Nunca temais, disse Jesus. Todos vós, tendes os recursos para a transformação do mundo, iniciando-a em vossa modificação interior. Olha aí Jesus nesse dia já falando de reforma íntima. Modificação interior, modificação do pensamento, das ideias, das palavras. Amai em qualquer circunstância, esse é o dever. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre, até o fim dos tempos. Portanto, meus irmãos, vou finalizar aqui esse pequeno estudo com vocês, falando justamente dessa ideia. E agora, o que nos tornamos quando deixamos a terra? Já dá para ter uma ideia?
Já dá para formatar um pensamento? Nos tornamos aquilo que quisermos, aquilo que decidirmos, aquilo que nos propormos. Não existe uma mágica, não existe uma receita. Existe um convite, o Evangelho. Existe uma proposta, uma conduta de vida. Fora do Espiritismo há salvação? Há sim. Agora, fora da caridade, não há salvação. Portanto, existe um poema chamado Marchemos, está no livro Parnaso de Além Túmulo. É um poema lindo, que diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer, reencarnação. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Muita paz, muito obrigado. Paz, velho.